da Starnet, que vai falar sobre Sensor-Based Sorting na bauxita, mais produtividade com zero desperdício. Convidamos ao palco Anthony Sarubi, especialista em Application, e Camila Sena, Application Manager. Sejam muito bem-vindos. Seja bem-vinda, Camila. Melhor que eu não fico presa. Deixa eu ver se está ligado. Tá ligado? Bom dia, pessoal. Meu nome é Camila. O Anthony, ele não pôde estar conosco hoje. Ele está, inclusive, no nosso centro de teste. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que fica em Matosinhos. Vou aí representar a Steinert. Tenho 6 anos de empresa, trabalho na área comercial, mais focado na parte de soluções. E vou apresentar para vocês a utilização da tecnologia Sensor Based Sorting na bauxita, gerando mais produtividade, principalmente na lavra, e visando zero desperdício e zero formação de rejeitos. Esse case é um case da Terra Goiana Mineração, fica ali na região de Barro Alto, muito próximo, atrás da mina da Anglo América. Bom, a Steinert, de forma geral, vou apresentar um pouquinho dela, é uma empresa multinacional alemã. A gente tem presença global, principalmente próximo aos nossos headquarters, próximo às nossas subsidiárias. A gente tem subsidiária na América Latina, nos Estados Unidos, na Austrália, e a nossa matriz fica na Alemanha. Na Alemanha, nós temos mais 2 vertentes, uma vertente focada ao mercado de reciclagem e uma vertente focada em materiais menores e também ao mercado de vidros. Bom, a Steinert latino-americana, ela trabalha atendendo a América Latina como um todo. Nós temos aqui no Brasil, em Pedro Leopoldo, é a nossa sede. Nós temos uma fábrica onde nós fabricamos toda a linha de magnéticos e temos também um centro de teste que fica em Matosinhos, logo em breve ficará em Pedro Leopoldo também, onde nós fazemos todos os testes da tecnologia Sensor Based Sorting. Essa tecnologia, ela ainda é fabricada na Alemanha, é 100% importada, mas a tecnologia de separação magnética já são todas feitas em território nacional. Fica aí o convite, se vocês quiserem conhecer tanto o nosso centro de teste quanto a fábrica. Nós temos um stand aqui, vocês são mais do que bem-vindos. Além disso, nós prestamos suporte para todo o Brasil e a América Latina com serviços e peças sobressalentes. Bom, nós trabalhamos em alguns setores, não só a mineração, aqui nós vamos dar enfoque à mineração, mas também trabalhamos em resíduos sólidos urbanos, sucata, vidros e resíduos de forma geral. Inclusive, globalmente falando, a mineração é o menor mercado da companhia, aqui no Brasil, na América Latina, ao contrário. Bom, dando um foco específico ao case da bauxita, a gente trabalhou com a Terra Goiana, é uma empresa que trabalha com uma bauxita compacta, que já é uma bauxita bem diferente do que a gente encontra dos depósitos brasileiros aí de forma geral, e isso faz com que seja possível a aplicação da tecnologia Sensor Based Sorting. Atualmente lá eles possuem um beneficiamento muito curto, então eles trabalham com britadores móveis, peneiramento, e esse era o beneficiamento somente deles. E agora eles trabalham também com a classificação por Sensor Based Sorting para criar linhas de produtos que são produtos com uma
excelência maior no mercado, né? Então, com premiações, com mercados específicos que são mais rigorosos. Bom, a gente fez uma união entre as duas empresas, como sempre, o desenvolvimento de projetos de Sensor-Based Sorting requer uma união, testes e estudos de viabilidade. Então, nós fizemos isso junto com a Terra Goiana e começou tudo no nosso laboratório, onde o Anthony, inclusive, está. A gente trabalha com uma tecnologia, eu vou explicar ela rapidamente para vocês, mas é uma máquina que ela tem uma calha vibratória e logo após uma correia. Essa correia está aí a 2,8 metros por segundo e ela tem uma área de sensoriamento. Então, todas as partículas, elas entram distribuídas nessa correia e nessa área de sensoriamento, ela pode passar por até 4 sensores para identificar algumas propriedades físicas que vão diferenciar o que eu quero separar do meu material-alvo. Então, pode ser tanto uma separação do rejeito quanto uma separação do próprio minério. A gente sempre leva em conta o que tem mais proporção ali dentro daquela alimentação, visando um custo operacional mais baixo, né? Logo após essa área de sensoriamento, a gente tem uma barra de válvulas de ar comprimido e ela faz a separação peça a peça, rocha a rocha, de qual é a partícula que deve ser o material-alvo e qual não é. Ou seja, a gente tem um split, a gente chama de eject, o que é ejetado, que sofre essa alteração de trajetória, e drop, o que cai por natureza, por gravidade. A gente tem aí 4 sensores que normalmente a gente utiliza para mineração, que seria o raio-x de transmissão, cor, laser 3D e o indutivo. O NIR, que é o próximo a infravermelho, e o raio-x de fluorescência, eles não são tão utilizados na mineração por uma questão de robustez, penetração na partícula, esse tipo de coisa. Quando a gente trabalha com o raio-x de transmissão, que é justamente o princípio utilizado para esse projeto, a gente lê a partícula como se a gente estivesse passando por um raio-x de aeroporto, um raio-x de osso, então a gente vê a partícula como um todo. Isso faz com que a gente encontre, por exemplo, até pontos incrustados, pontos que estão dentro da partícula como um todo. Vou dar um exemplo de um quartzo com sulfeto dentro. Eu consigo localizar esse ponto de maior densidade dentro do quartzo. E aqui a gente trabalha com absorção atômica. Então, o engenheiro gosta muito de gráfico, se a gente observar no gráfico, a gente consegue fazer uma separação das peças que têm uma densidade atômica maior das que têm uma densidade atômica menor. Então, a gente pega ali a linha do carbono, essa linha do carbono, ela é justamente onde a gente tem a menor densidade lida pelo equipamento. E tudo que está acima e mais próximo do eixo 00 é quando você tem uma absorção quase que total de energia. Então, são as partículas com uma maior densidade atômica. E a gente utiliza isso justamente para fazer a separação, que é o alvo da Terra Goiana, que seria o anortosito, que a gente coloca aí como rejeito, da bauxita, que seria o produto deles. Principalmente, o foco deles era trabalhar gerando um produto de até 0,15 de cal. Então, a ideia era que a gente conseguisse reduzir essa entrada aí de 0,38, 0,40 para 0,15. Todos os nossos resultados em laboratório foram muito melhores do que o esperado. Ali 0,2, 0,3... 002, 003, né, bem abaixo em todas as granulometrias testadas. E as granulometrias, elas são um ponto muito importante para essa tecnologia, porque a gente tem um bottom size aí de aproximadamente 6,25 para as máquinas com uma barra de válvulas específica e o standard por volta de 10 milímetros.
Então, quando a gente fala ali de meia polegada, a gente já está muito próximo do limite de uma barra de válvulas standard. E como a gente trabalha com um sopro de ar comprimido, há arraste mecânico. Então, quando a gente chega nessas granulometrias mais finas, fica cada vez mais complexo da gente fazer essa separação. Nenhum processo é 100%, né? Principalmente quando a gente tem uma separação mecânica envolvida. E esse é um dos pontos que traz um dificultador aí, né, para a separação. E, além disso, a gente tenta manter um range de 1:3 entre o top e o bottom size, justamente para que essa pressão de ar regulada seja compatível para ambas as granulometrias entre esse range, né, em todo esse PSD que a gente estabelece. Bom, de forma geral, a gente conseguiu fazer a remoção de quase todo o anortosito com uma recuperação metálica da bauxita quase de 100%, 99% para cima. Isso mostra que realmente a gente estava tirando somente o contaminante deles, que inclusive eles utilizam como um subproduto lá para outro tipo de produto, de linha de produto, né, que não entra para calcinação. Esse produto, especificamente, entra para os fornos de calcinação e entram como um produto de bauxita calcinada premium. Bom, agora a gente chega na realidade, porque no mundo dos testes tudo é muito bonito, é tudo muito factível, a gente tem um ambiente controlado e quando a gente chega na operação, a gente encontra a realidade operacional. E isso muda um pouco a chavinha, a gente tem algumas ideias aí, né, alguns estigmas com a utilização de sensor-based sorting, principalmente em um local onde a gente vai pensar que tem geração de lama, a gente está em barro alto, tem uma sazonalidade impactante na produção. Eles trabalham lá com uma mina de desmonte mecânico, simplesmente. Então, antes eles trabalhavam com uma seletividade muito grande, isso atrapalhava muito a produtividade deles. E com a vinda do sensor sorter, a ideia seria eles fazerem um desmonte menos seletivo, passar tudo pelo sensor sorter e aí sim ter produtos de diferentes gamas. Então, inicialmente, a gente trabalhou o objetivo inicial deles de 0,15%, tudo abaixo disso, e em 3 faixas granulométricas diferentes, de meio a 1, de 1 a 2 e de 2 a 4 polegadas, que foi exatamente o que nós conseguimos testar. E tivemos excelência, conseguimos fazer toda a aplicação, reproduzir os resultados do teste. Porém, com um pouquinho do avançado ali da operação, a gente começou a ter a sazonalidade impactando, então começou o período chuvoso e, além disso, eles começaram a precisar de tratar o material de meia a 2 polegadas, e aí aumenta um pouco esse range de 1:3 entre top e bottom size que eu mencionei. Então, a gente tinha aí um trabalho, inicialmente, no início do ramp-up, de 6% de taxa de cobertura de correia, aproximadamente 33 toneladas por hora, uma média de 0,17% de cálcio, estava bem próximo, mas ainda tinha uma variação, um desvio padrão considerável entre os resultados. Então, dependendo da alimentação, da umidade da alimentação, ainda havia um impacto operacional. E aí a gente realizou uma otimização. Essa otimização ela é feita com um processamento inteligente de dados para separar partículas que o equipamento vai enxergar como a mesma partícula devido à umidade, né, e à proximidade dessas partículas. E a gente conseguiu uma taxa de cobertura de correia de 15% e uma capacidade de 82 toneladas por hora. Isso aumentou aí em 148% o rendimento operacional da planta. Além disso, a média de cal foi para 0,08% e diminuiu em 44% do que a gente tinha tido anteriormente de resultados. E se a gente reparar aí o resultado e o tempo desses resultados, a constância é muito grande. A gente tem resultados aí de mais de
6 meses de operação, mais ou menos, após essa otimização. Então, a gente conseguiu uma confiabilidade do resultado, mesmo com todos os desafios. A gente vê aí que o desvio padrão caiu em 48%. Bom, vou passar um videozinho, porque melhor do que eu falando, são eles mesmos, o próprio cliente falando. Com a implantação do KSS, tivemos eficiência nos processos, tivemos um ganho maior em relação à produção desse material, porque o esforço de lavra já não é dedicado a isso. O processo de lavra, de processo de britagem, de classificação, segue o fluxo normal. E quando passa pelo KSS, ele já retira. Então, o ganho foi imenso. Isso aí. Um equipamento robusto, com uma performance interessante, né? É uma experiência nova para a gente aqui, mas acho que a palavra performance e robustez do equipamento. Sorter ele veio com uma solução para a nossa operação para melhor aproveitamento do nosso jazimento. Uma vez que você reduz a necessidade de ser bastante seletivo na lavra, você consegue aumentar a produtividade e ganhar em qualidade do seu produto. Hoje a Terra Goiana Mineradora tem cerca de 25 produtos, mas não se atendo só a esses 25 produtos, podendo estender a mais. A ideia aqui é que a gente encontre mercado para justamente aproveitar toda essa gama de material que a gente tem, tanto no segmento metalúrgico quanto no segmento industrial, para que eu possa, sim, levar uma mineração para esse conceito de rejeito zero. Bom, pessoal, o que fica aí é basicamente essa mensagem que eu queria deixar para vocês, e principalmente de que a união entre as empresas, tanto os fornecedores quanto as mineradoras, é muito importante para gerar um bom resultado como esse. Muito obrigada.